Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e, como vocês vão ver no banner agora, esse é o 7º encontro para estudo desse texto extraordinário de Allan Kardec chamado O Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Texto que você vai encontrar na Revista Espírita de 1864, no mês de abril, mas vai encontrar também na segunda introdução em O Evangelho segundo o Espiritismo. Queria começar o nosso momento agradecendo os amigos que têm acompanhado os encontros anteriores. 3 vídeos já foram publicados, a resposta foi muito positiva, um número bem interessante de acessos, aliás, muito acima do que eu esperava. E eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês aí como recompensa pela bondade de cada um, inclusive com relação àqueles que divulgaram, né, que passaram para frente, que convidaram seus grupos de estudo e os seus grupos de casa espírita a estarem conosco nessa empreitada. Gostaria de lembrar também que esse estudo não visa ser a última palavra, não visa ser a explicação definitiva, ele é apenas mais uma tentativa, como inúmeras que tem por aí, de colaborar com o entendimento dessa universalidade, a importância da universalidade, mas a importância da universalidade filtrada de acordo com alguns critérios, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, né? Então, com essa fala eu já vou entrando no texto, saindo aqui, tirando o banner e voltando para o slide. 7º encontro, então, para estudo desse texto que Kardec deu como título principal Autoridade da Doutrina Espírita e como subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, até agora, Kardec veio caracterizando essa universalidade como sendo uma maneira de não privilegiar nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de ideia. Então, espíritos se manifestam em todas as religiões, em todos os povos, não há nenhum segmento social, nem sexo, masculino, feminino, idade, pensamento religioso, continente, país, não há nenhum segmento social que esteja excluído do contexto mediúnico, tá? Porque todo encarnado tem o seu grau de mediunidade, seja mesmo a mediunidade apenas do pensamento, que não deixa de ser uma forma de mediunidade, até aquelas mediunidades que vão produzir aquilo que Kardec chama de efeitos patentes. Então a gente vai entendendo que todos nós podemos produzir, cada um dentro do nível de interação que traz em si com relação ao plano espiritual, tá? Então, até agora, Kardec veio explicando a importância dessa universalidade, né, de abrirmos mão dessas máscaras que nós trazemos, de ufanismo, de alguma forma de proteger aqueles que pensam como a gente. Então, se a revelação se desse no Brasil, nós brasileiros adoraríamos, aqueles que não gostam do Brasil já iam virar as costas. É óbvio que, sendo a terceira revelação, que sendo o Consolador prometido por Jesus, o próprio Cristo que preside isso, né, assinando-se o Espírito de Verdade, não cometeria um erro tão bobo. Daí a necessidade da universalidade, das revelações serem realizadas, né, elas acontecerem em todos os lugares, melhor dizendo, eu vou até trocar o termo, que as comunicações acontecerem em todos os lugares, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, que são os critérios que nós vamos começar a estudar no encontro de hoje. Então, vamos juntos para esse 7º encontro. Kardec vai nos dizendo assim: a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, pautado no que foi estudado no encontro anterior, né, naquele primeiro critério que está acima da concordância dos espíritos, né, a razão, o bom senso, a lógica e a concordância com os dados positivos já estabelecidos, né, que já se conseguiu ter uma certeza. Evidentemente, essa base que já havia sido construída, ou que foi sendo construída aos poucos, pautado nessa concordância, mas aqui nós precisamos nos lembrar de uma informação de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, na primeira edição de 1865, que você vai encontrar para download na Kardecpédia, que traz uma introdução que, por algum motivo, Allan Kardec achou melhor tirar.
Então, a partir das edições seguintes, você já não vai ter mais essa introdução. E ele vai dizer que o Livro dos Espíritos traz em si a doutrina espírita, ele dá a entender que nesse período em que o Livro dos Espíritos foi sendo construído, lembremos-nos, entre 1857 e 1860, março de 1860, portanto, faltou um mês para completar 3 anos, né? 2 anos e 11 meses. O que aconteceu nesses 2 anos e 11 meses? O primeiro ciclo de construção da doutrina, que é o ciclo do alicerce. Lembremos-nos que o Livro dos Espíritos tem essa conotação de alicerce, e que as obras fundamentais seguintes nada mais eram do que expansões das ideias que já constavam nas 4 partes do Livro dos Espíritos. Então, até março de 1860, nós temos a primeira fase, a construção do alicerce. De março de 60 até a desencarnação de Allan Kardec, nós temos a fase da expansão das ideias. Então, vamos colocando elementos na discussão, vamos colocando novas ferramentas na nossa caixinha de ferramentas, para que a gente possa entrar nesse texto. Vamos dizer assim, com o máximo de profundidade, de segurança que a gente puder. Vamos voltando para o texto aqui. Então, nós estamos aqui em 1864, né? Se você pegou o texto da Revista Espírita em abril, você pegou o texto do Evangelho, acho que um pouquinho para frente, mas ainda em 64. Então ele já estava na fase da expansão das ideias que estavam lá no Livro dos Espíritos, na edição definitiva. Você sabe, vamos só relembrar isso, gente, me perdoem aí gastar um pouquinho de tempo. Em 1857 ele lança um Livro dos Espíritos com 501 itens, e 2 anos e 11 meses depois, praticamente 3 anos depois, o livro dobra de tamanho se nós considerarmos apenas o número de itens ou o número de perguntas, né? Se a gente for considerar texto mesmo, eu não sei dizer a magnitude da diferença, tá? Então, essa fase em que Kardec pesquisa e publica a primeira obra, até ele publicar o Livro dos Espíritos definitivo, é essa fase de construção dos alicerces, que vai até março de 1860. Aqui nós estamos... Se você estiver usando como referência a edição da Revista Espírita, na primeira metade de 1864. Então, o alicerce já estava pronto, e ali viria a continuidade, tá? Então, a concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a maior comprovação, vamos dizer assim. Então, ele está dando o método dele. Espírito sempre se manifestou? Sempre. Começou com Kardec? Lógico que não. Na história da humanidade, a mediunidade sempre existiu, desde que o primeiro encarnado aqui veio, ou o primeiro espírito aqui encarnou, a mediunidade sempre esteve presente, gente. Pode não ser a mediunidade que produz os efeitos patentes, mas a interação com o plano espiritual nunca deixou de existir. Por isso que a gente deixou claro lá atrás que o controle universal é a autoridade da doutrina espírita, é a garantia da doutrina espírita, porque a mediunidade não pode ser a garantia, a mediunidade não é exclusividade nossa, mas o controle universal é. Eu não conheço nenhuma outra religião, filosofia, pensamento moral, enfim, moralizador, que tenha feito esse movimento de filtrar o todo e ficar só com as informações que batem, que é o que nós estamos vendo no texto. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, com essa frase, ele meio que fecha as ideias de tudo que nós discutimos nos encontros anteriores. Agora ele vai abrir outras ideias. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. Então, não é sair concordando à torta e à direito. Há condições para que essa concordância aconteça e para que a gente tenha segurança na concordância. Vamos continuando. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Então, se você falar lá, não, eu vou consultar os espíritos, vamos ver se Kardec está certo. Isso está acontecendo. Nós temos notícia, inclusive, aqui na nossa região aqui, de grupos que resolveram aí consultar os espíritos e lançaram um título aí chamado Livro dos Espíritos Revisado, tá? Então, olha que interessante. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. Ou seja, eu estou lá sozinho,
ou mesmo com um evocador, um dialogador, um doutrinador, se você quiser usar a linguagem tradicional do movimento, e vamos evocar e interrogar muitos espíritos a respeito de um ponto que eu não consigo entender bem. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, que é mais ou menos a mesma coisa, esse lhe pode dizer a mesma coisa sobre diferentes nomes. E aqui a gente não pode esquecer de um detalhe que tem sido muito discutido nos nossos estudos, do Livro dos Médiuns, naquele seminário que nós temos feito em parceria com o Dejair, que é o papel do médium nas comunicações espíritas. Na própria Revista Espírita nós divulgamos bastante também essa ideia, que é o conceito de simpatia. Simpatia é a perfeita concordância de pensamentos, ideias, pendores e etc, etc. Então, entendendo o que é a simpatia para a doutrina espírita, a gente volta para a última frase. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, esse lhe pode dizer a mesma coisa sobre diferentes nomes. Gente, pelo próprio processo de simpatia, dependendo da minha forma de trabalhar, eu estou atraindo espíritos que querem ver aí a obra degringolar. E você sabe, eu também sei, não precisa ser muito inteligente para saber, que há espíritos que não gostam da obra de Kardec, porque enquanto nós estudarmos Kardec, a gente vai ter uma segurança para bater de frente com determinadas ideias. Se a obra de Kardec for esquecida, vai acontecer com o espiritismo o que aconteceu com o cristianismo, vai acontecer com o espiritismo o que aconteceu com o protestantismo pós-reforma protestante. Ou seja, cada um vai se apoderar e nós vamos criar, como já estamos criando, infelizmente, isso já está acontecendo, a gente vai criando ramificações, a gente vai criando sectarismo. Então tem os seguidores desse, seguidores daquele, e o movimento fica todo dividido, como já está. Tá? Aí, talvez a gente ainda consiga reverter, eu particularmente não tenho tantas esperanças assim, já tenho me posicionado com relação a isso. Talvez seja melhor a gente começar a estimular os grupos familiares, ou seja, as pessoas se reunirem nas casas, né, casa mesmo, residência, tá? Para estudar a doutrina, porque, na minha humilde opinião, desculpem o posicionamento, o Centro Espírita já virou igreja, mas não sei se a gente vai conseguir reverter isso, mas talvez seja interessante a gente ir começando a repensar determinados conceitos aí, tá? É triste ter que dizer isso, mas me perdoem, mas eu sou bastante sincero nesse sentido. Então, pelo processo de simpatia, queridos, nós atraímos esse tipo de espírito se estivermos nessa vibe de querer desconstruir essa base segura que é o pensamento de Allan Kardec. Quanto mais relativo for o pensamento de Kardec, ou seja, eu concordo até aqui, mas a partir daqui eu já não concordo, eu vou ficar com o espírito A, B ou C, mais aberto fica para que qualquer espírito, qual é o termo que Kardec usa? Espírito sistemático, ele venha e coloque o seu sistema como sendo uma verdade. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? Então, se você tem a ideia de sentar-se sozinho lá, ou com um dialogador, alguém que vá fazer as perguntas aos espíritos, alguém que vá controlar as comunicações para fazer pergunta para espírito, só você e ele, esquece. Essa é a forma mais fraca. Ó. Vamos ver de novo. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós, o que é médium? É médium isolado, não quer dizer que ele esteja sozinho, ele pode ter um companheiro lá para fazer as perguntas, para controlar as respostas, entendeu? Interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão lidando com um mistificador, que pode ser o sistemático, esse lhe pode dizer a mesma coisa sob nomes diferentes, ou seja, ele dá a resposta parecida, altera um pouquinho na forma para disfarçar e assina um nome diferente. Que garantia você tem? Nenhuma. Outro ponto importante. Tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que possa obter por diversos médiuns num mesmo centro. Então, botar lá 30, 40 médiuns na mesma reunião mediúnica também não vai resolver, porque todos, vamos lá, porque podem estar todos sobre a mesma influência. Nós podemos chamar de obsessão coletiva. E dependendo da maneira de trabalhar dos dirigentes desse grupo, você pode abrir
portas para obsessão coletiva? Sim. E aí você divide o grupo, porque alguns concordam, outros não, e aí já vira aquela bagunça. Então, trabalhar sozinho resolve? Não. Trabalhar coletivamente, mas numa casa só, resolve? Também não. Porque é óbvio que o mesmo espírito pode. Eu uso esse médium, trago as minhas ideias, assino um nome. Uso outro médium, trago a mesma ideia com uma forma diferente, nome diferente. Obsessão coletiva. Isso pode estar acontecendo? É lógico que pode. Tá? Porque o que a gente ouve de determinados dirigentes e determinados trabalhadores de casa espírita como sendo orientação dos chamados mentores de casa espírita, gente, desculpem, mas beira o ridículo. Então, isso está acontecendo? Está acontecendo. Sigamos. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos. Atentem, porque isso aqui resume todo o texto. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente. Atentem para esse detalhe, eu espero me lembrar de voltar exatamente nesse termo para a gente entender. Servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Estranhos uns aos outros. Lógico que se é estranho um ao outro, não pode ser na mesma casa espírita. Tá? Qual que é a importância aqui do termo espontaneamente? Deixa eu mudar o esquema aqui. Qual que é a importância aí de ser espontâneo? Gente, a revelação acontece espontaneamente. Aí você deve estar pensando. Mas, André, Kardec não usava as chamadas evocações? Para esse assunto, para esse quesito, né, da confirmação de pontos, se é assim ou se não é, ela acontecia espontaneamente. Kardec usava as evocações para confirmação. Ou seja, eu vou a um outro médium que não conhece aquele que eu já usei, evoco outro espírito, ou mesmo o mesmo espírito. Nesse ponto não faz muita diferença. Faço a mesma pergunta, às vezes uma pergunta diferente, para confirmar as ideias que foram discutidas lá pelo primeiro, ou trazidas ao plano físico pelo primeiro médium. Então veja aqui, a revelação acontece espontaneamente, a evocação é uma forma de confirmação. Você vai a um outro médium que não conhece o primeiro médium, porque hoje nós temos muito problema nesse sentido, porque o cara psicografa o texto hoje e meia hora depois o texto já está no Facebook. Não se tem o bom senso de arquivar o texto, bota a data, psicografada na reunião, no centro espírita tal, no dia tal, tal hora, pelo médium tal, arquiva e deixa lá. E vamos ver o que acontece. Não, o cara psicografa hoje, daqui meia hora já está no Facebook, daí 2 dias já virou livro. E eu tenho a impressão que o Espírito de Verdade sabia que isso ia acontecer. Sabia que com o advento das redes sociais e essa vaidade que nós temos de querer mostrar tudo que a gente faz, o processo de controle universal, né, de fazer essa filtragem das comunicações, seria prejudicado. Então eu tenho cá minhas dúvidas se nesse momento em que é impossível você fazer controle universal, se novas revelações viriam, porque Jesus sabia que o processo seria prejudicado pelas redes sociais. Hoje todo mundo conhece todo mundo. Então eu tenho sinceramente as minhas dúvidas. Se você perguntar a minha opinião, eu te digo, eu acho que hoje não tem mais nada para ser revelado em termos de ciência espírita. E o que vier depois, e muita coisa veio depois, coisas boas, menos boas e nada boas, você vai pegar a obra de Kardec e usar como essa baliza, como essa referência para saber se aquilo tem fundamento doutrinário ou se é só opinião do espírito. E não se esquece de um detalhe, gente. Os textos que o espírito, sei lá, Emmanuel, escreveu pelo Chico, são opinião dele? São. Os textos que Santo Agostinho escreveu no tempo de Kardec são opinião dele? São também. O que muda? Os textos modernos de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Anjos, não passaram por controle universal. Eles foram publicados como sendo opinião de espírito. Nem é culpa dos espíritos, a culpa é nossa. De pegar o que os espíritos produzem e colocar como verdade. Nem é culpa deles, eles colaboraram com o melhor que ele tinha. Quem tinha que ter botado o freio éramos nós.
peraí, isso aqui não bate. Isso aqui não passa pela lógica, pelo bom senso, pela concordância com o já estabelecido. Lembra? Os dados positivos, concretos, já consolidados, que já foram obtidos. A culpa nem é dos espíritos. Não adianta botar a culpa neles. Nós é que precisamos fazer esse meia-culpa, né? Saímos aceitando tudo da torta e à direita, usando o critério da autoridade, que nunca foi o critério de Allan Kardec. Então veja que a revelação acontece espontaneamente. A evocação é usada para confirmação daquela forma que eu falei. Outro médium que não conhece o primeiro. E lembre-se, por que isso aqui é importante colocar num contexto? No tempo de Kardec, os médiuns não se conheciam. Não pensa que as irmãs Baudin visitavam esqueci o nome da médium lá. Me perdoem. Irmã Sidofo. Elas não se conheciam. Nós estamos falando da Paris do século XIX. Nós não estamos falando do Brasil no século XXI, onde tudo está no Facebook e no Instagram. Então, qual é a chance de uma médium ligar para outra, mandar um WhatsApp para outra e falar, ó, eu psicografei um texto assim, assado, assim, falando isso, falando aquilo, fica atento aí, viu? Ó, o outro médium já está sabendo. E quando ele psicografa um texto com ideias parecidas, ele pode estar sugestionado pelo que ele já leu, pelo que ele já recebeu, pela mensagem de WhatsApp. A gente não pode ser, desculpem, a gente não pode ser tão ingênuo assim de achar que tudo é tão fácil do jeito que está, tudo é tão tranquilo do jeito que está. Tá? E repito, espíritos há que detestam a obra de Kardec, porque ela bota freio nesses sistemas pessoais deles. E tanto espíritos como médiums não gostam da obra de Kardec porque acham que ela é retrógrada, porque ela bota freio nessa vaidade pessoal. Eu vou encerrar aqui o 7º encontro, agradecendo, pedindo aí a sua colaboração no sentido de inscrever-se no canal, deixar o seu joinha, se for o caso, se você gostou, deixa o seu comentário, mesmo que for para discordar, não tem problema. Vamos argumentar. Porque o método de Kardec era esse, ele publicava e ficava atento à repercussão. Então esse vídeo vai ser publicado, eu vou estar atento à repercussão aí nos comentários do Facebook. Deixa o seu comentário aí, que eu vou ler, se for possível, se for necessário, eu vou responder. E se o seu argumento for bom, eu vou ter que mudar de opinião, porque eu não sou dono da verdade. Então se você puder, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, compartilha e vamos estudar. Repito, não busque aqui no nosso vídeo a verdade, a última explicação. Busque mais uma tentativa de colaborar com o entendimento desse texto importante que nos ensina o método kardeciano. Obrigado, até a próxima.